Vou iniciar, gente. Boa noite. Eu vou dar boa noite oficialmente agora, né? Vamos começar até para não atrasar para todo mundo. Então, antes eu quero me apresentar, né? É importante eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Fernanda Scavacini. Eu sou uma mentora de negócios e de carreira. Então, eu tenho 16 anos de experiência em implementação de processos, em gestão de equipe, em treinamentos, e também sou mentora de carreira. E a gente traz uma proposta hoje de uma aula completamente voltada a uma carreira produtiva, né, a gente ter mais tempo para eficiência, um tempo de qualidade, a gente mudar esse estilo em que a gente gerencia a nossa carreira, e a nossa proposta de aula hoje é a gente ter tanto essa parte teórica, como a gente também trazer essa parte prática. Então a gente vai ter 2 momentos aí para a gente exercitar alguns métodos, justamente porque a nossa dificuldade é colocar isso em prática no dia a dia, então isso a gente vai conseguir colocar hoje na nossa aula em prática, e para a parte das dúvidas, no final, quando a gente conseguir terminar o segundo exercício, a gente já vai abrir para todas as dúvidas. É claro que, durante esses 2 exercícios que a gente tiver, eles já vão ser abertos para dúvidas e esclarecimentos sobre a aplicação dos métodos, então a ideia de exercitar é justamente dar esse apoio e esse suporte para conseguir preencher, para conseguir entender esses conceitos, até para vocês aplicarem com material depois, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, se alguém não estiver vendo, me avisa, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos. Tá, eu não tô vendo a tela de vocês, tá? Então, se alguém precisar falar alguma coisa, pode ligar o áudio e falar, porque eu não vou ver vocês, então tem que me chamar, senão eu não consigo enxergar, tá? Então, nossa ideia, nossa proposta de hoje é falar sobre uma carreira produtiva, é a gente ter menos, é a gente esperar menos e realizar mais. Esse é um conceito muito importante que eu quero contar em passo a passo aqui para vocês, compartilhar com vocês, e a gente entender que todo esse excesso de trabalho, que é uma das causas que a gente não consegue investir tanto na nossa carreira, ela traduz tudo o que falta. E a gente vai compreender o que que é isso que falta tanto, sendo que a nossa sensação é que está sobrando demais, é que a gente tem excesso demais. O que que é muito importante, gente, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de entendimento do tempo que a gente tem para investir na nossa carreira, a gente conseguir compreender. Antes da gente tentar identificar, antes da gente tentar entender quais são os problemas ali do ambiente de trabalho, os problemas que a gente tem com a gestão, a gente conseguir entender a nos entender, a gente conseguir identificar quais são as lacunas que a gente tem como profissionais. Quando a gente fala lacuna, não quer dizer, nossa, eu não estou indo bem, não quer dizer que a gente não seja um bom profissional, mas quer dizer que é preciso a gente olhar primeiro para os nossos comportamentos, para como a gente está como profissional, para que a gente consiga dar um outro passo para a gente entender e se relacionar melhor com esse ambiente de trabalho, com esses colegas, com esses gestores. Então, antes a gente olha para a gente corrige e a gente entende se a gente está fazendo o nosso melhor para a gente dar esse passo adiante. E falar no que falta da gente, a gente precisa entender dessa questão dessas questões principais que estão permeando a nossa carreira, que é a organização. Quando a gente fala de organização, a gente entender no ambiente de trabalho, e por que eu estou falando de carreira e de ambiente de trabalho? Porque elas estão completamente relacionadas. Então, se eu não consigo me relacionar bem com a minha vida pessoal, se eu não consigo me relacionar bem com o meu ambiente de trabalho, eu não consigo me relacionar bem com a minha carreira. As coisas estão completamente conectadas. E quando a gente se fala
em se relacionar bem com esse ambiente de trabalho, antes de exigir do outro, eu preciso saber se eu sou uma pessoa no minimamente organizada. Se as coisas estão caóticas porque eu não tenho uma organização suficiente para isso, ou se realmente elas não favorecem. Então, eu tenho que entender se no meu dia a dia eu consigo aplicar técnicas, organizações que favoreçam para que as coisas não sejam piores ainda. Porque se eu tenho um ambiente caótico e se eu sou o próprio caos em pessoa, as coisas não vão bem. Elas vão ter um cenário muito pior. Então, eu conseguir consolidar isso e ter uma noção do que eu preciso fazer, como eu vou organizar essa rotina, para não viver esperando que a coisa mais urgente chegue e eu seja norteado pelo que é mais urgente e eu consiga entender. Se você não tem uma organização, como que você vai ter uma priorização? Quando a gente fala também de organização, a gente precisa puxar por uma coisa muito importante. Eu já tive contato, claro, com vários profissionais, e eu já tive contato também com pessoas que se preocupam muito com organização. Mas organização, ela não vai ser sinônimo da sua eficiência. Não é porque você é um profissional organizado que você vai ser um profissional eficiente. A organização, ela é um passo, ela é um critério essencial, mas ela sozinha, ela não vai fazer o milagre que você precisa. Então, ser organizado não é tudo, é um passo importante. Por que eu estou falando disso? Porque eu conheço diversas pessoas que, ao contrário de muitas outras, conseguem ser organizadas, conseguem chegar no seu ambiente de trabalho, organizar com tudo o que precisa fazer, mas não conseguem fazer. Não conseguem realizar. Elas gastam tanto tempo ali organizando e muitas vezes com detalhes minuciosos, com várias ferramentas, com várias coisas que são importantíssimas, mas elas se perdem no planejamento. Elas não são pessoas que conseguem dar esse passo de iniciativa, que é uma transição que é importantíssima de acontecer. Então, eu me organizo para que eu trabalhe melhor, e não para ficar bonito, e não para ter um planner para preencher e colocar vários adesivinhos ou colocar vários tickets do que eu tenho que fazer. Então, eu preciso entender que a organização, ela tem um objetivo, que é fazer com que eu trabalhe melhor e de forma mais eficiente. E aí que entra a questão do comprometimento, de você passar da organização para o comprometimento. Será que hoje você se compromete mesmo com as coisas que você precisa realizar conforme as suas responsabilidades? Hoje você consegue olhar para o seu trabalho e falar: "Não, eu tenho um comprometimento que eu preciso ter para realizar aquilo que eu preciso realizar". Porque muitas vezes quando a gente fala de caos, muitas vezes quando a gente fala de problemas de não ter tempo, de não ter produtividade, de não sobrar tempo para a nossa carreira, será que a gente consegue, suprir as necessidades que a gente tem no ambiente de trabalho como nossas responsabilidades, e a gente não está beneficiando os problemas que estão acontecendo de uma forma ou de outra? Outro fator essencial, indispensável, é o nosso senso crítico, porque muitas vezes falta esse senso crítico, essa autoanálise, esse autoconhecimento para a gente identificar qual que é a nossa colaboração ali para o que não está funcionando, como que a gente está contribuindo para as coisas não funcionarem melhor. E a gente se fecha para isso porque a gente se apega no problema e no defeito do outro, a gente se apega no erro do outro, a gente se apega no que o outro está fazendo que não está bom, tão bom assim, principalmente quando esse outro é o nosso chefe. E quando ele não supre as necessidades que ele deveria suprir, ou ele não supre as necessidades do cargo, ou ele não supre as nossas expectativas, a gente não consegue olhar para nós mesmos. A gente não consegue olhar para o que a gente precisa melhorar, a gente não consegue ter esse passo e a gente fica preso naquilo que a outra pessoa está fazendo, ou nos problemas que a empresa está passando, ou no ambiente corporativo. Então, eu me isolo de me desenvolver profissionalmente. Eu fico presa, já que aqui isso não é tão bom, as coisas não estão acontecendo tão bem, o meu gestor não é tão bom assim, então eu vou ficar nesse nível que não deveria ser suficiente para a gente como profissional. E um outro fator elementar também é essa visão sistêmica, principalmente quando a gente fala de ambientes corporativos, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissionalismo. Quando a gente não tem uma visão sistêmica, nós nos tornamos profissionais tarefeiros.
A gente se torna profissionais que vai entregando aquilo que vai chegando. Então, eu preciso entregar algo e realizar dentro do prazo, dentro da qualidade, quando eu consigo realizar. Mas eu não olho o todo, eu não olho o objetivo, eu não olho a estratégia, e isso vai se desalinhando muitas vezes da gente como profissional, e a gente vai se desmotivando, e a gente vai se tornando aquele desengajar, a gente vai desengajando de coisas que a gente até gostava de fazer, porque a gente vai perdendo a noção do porquê que a gente está fazendo aquilo, porque eu estou entregando simplesmente tarefa, eu não estou tendo uma visão sistêmica de tudo que eu preciso resolver, e muitas vezes eu não estou agregando com o que eu preciso agregar. Eu estou ali executando, mas eu não estou ali trazendo realmente algo que possa fazer um diferencial. E quando eu falo isso, eu não falo de tudo, gente. É claro que a gente vai ter tarefas para entregar, é claro que a gente vai ter que cumprir tabelas, isso faz parte da nossa vida. Mas quando a gente vive só para isso, e quando a gente não consegue olhar além dessas tarefas, a gente consegue olhar o todo, a gente vai ficar preso no dia a dia. E a gente não vai conseguir olhar onde a gente precisa olhar, e a gente não vai dar passos que nos tirem desse redemoinho de coisas que vão acontecendo e roubando o nosso tempo, roubando a nossa produtividade. Um Fê, outro fator licença, que a gente... Oi? licença. Eu acho que o seu slide não está passando. Você deve estar vendo o slide passando em outra tela, não? Aí, agora sim. Agora apareceu para a gente. Obrigada. Passou? Passou, agora passou. Ah, tá. Nossa, eu estava esse tempão falando? É, não, a gente está vendo o seu formato de apresentação, os seus slides um do lado do outro. A gente não está vendo a apresentação. Eu tinha colocado em Passou, apresentação. Eu vou deixar assim, tem problema? Tá tá ruim? bom. Não, não, não tem problema. Pode deixar Não assim. vai ter algo mirabolante, eu acredito que, Tá bom, assim, eu também consigo ver você, eu consigo ver, então eu consigo saber o que está acontecendo. Então, até beleza. melhor. Tá bom? Então, a gente está falando aqui de conhecimento. Por que que o conhecimento é tão importante e a gente se perde muitas vezes nele? A gente se perde no conhecimento que a gente precisa para realizar o trabalho que a gente foi contratado para realizar. Muitas vezes a gente se perde nesse quais são nossas responsabilidades e atribuições, e a gente para no tempo, porque o conhecimento não é só aquele que a gente já adquiriu, isso quando a gente adquiriu o conhecimento necessário, mas a gente para no tempo e a gente não consegue realizar as coisas na agilidade que a gente precisaria. Então, muitas vezes a gente demanda mais tempo, mais processo, mais etapas, e não é uma culpa só da cultura organizacional, não é uma culpa só do seu gestor, muitas vezes é uma culpa da sua falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela pode ter uma continuidade se você não conseguir tornar o seu tempo mais produtivo. Então, isso está relacionado diretamente à sua carreira, porque quando você não consegue ir bem no seu emprego, como é que você vai investir na sua carreira se você não está conseguindo nem suprir as necessidades mínimas profissionais que você teria dentro do seu emprego? Então, sim, são coisas essenciais de você olhar, eu tenho o conhecimento necessário para o cargo que eu ocupo hoje? E por que que eu não estou respondendo todos esses itens de forma prática? Porque a gente vai ver lá na frente, então eu só estou contextualizando, tá, gente? Então tem critérios aqui que a gente vai analisar e eu estou trazendo muito mais essa contextualização para vocês. E a gente fala da questão da eficiência. Eu acredito um pouco diferente do que a gente fala muito hoje em dia no mercado, que é, não, a gente sempre tem que falar de forma positiva e todo mundo tem essa eficiência e todo mundo sempre vai ser eficiente. Eu não acho, gente. Eu acho que vai ter momentos que o profissional ele é ineficiente, ele está ineficiente no cargo dele. Ele não atende aquilo que ele deveria fazer. E está tudo bem. Às vezes ele atende muito bem em outro cargo, em outra empresa, em outro momento. A gente tem muito medo dessa ineficiência, a gente tem muito medo de falar ou de ouvir que a gente não está eficiente. Que neste momento da nossa vida, da nossa carreira, da nossa profissão, a gente não está conseguindo cumprir o que deveria. A ineficiência, ela pode fazer parte, ela não é um decreto que você vai assinar e sempre você vai ser ineficiente, mas sim, ela existe e a gente tem medo de falar sobre isso. Então, ineficiência, ela precisa ser identificada, porque senão você não vai conseguir trabalhar em melhorias se eu não consigo falar sobre isso.
Hoje existe um melindre muito grande, não, mas a gente não pode falar sobre, ninguém é ineficiente, não existem profissionais ruins no planeta Terra inteiro, mas existem profissionais que não estão bons fazendo o que estão fazendo. Pode ser por diversos motivos, pode ser por uma cultura organizacional, pode ser por problemas pessoais, pode ser por ele estar num lugar que ele não está feliz e que ele não faz o que ele gosta, que ele não faz o que ele gostaria, enfim, pode, mas isso tudo está causando uma ineficiência e isso precisa ser abordado. Eu vou só passar aqui. E aí a gente vem para uma outra coisa muito importante, que é a gente falar, nem todos os problemas são nossos. Por isso que eu, para quem não estava no começo, e contextualizei, eu falei, a gente sempre precisa começar olhando para a gente olhar as outras questões, e agora a gente vai olhar sobre a empresa. Eu vou dar só uma pausinha para tomar água. E quais são os problemas que a empresa possui? Quando eu coloquei empresa aqui, eu estou colocando as pessoas da empresa, eu estou colocando principalmente aquelas que representam a empresa diretamente e lidam com a gente, que são principalmente os gestores, a base da cultura organizacional, muitas vezes o RH, então estou colocando essa representatividade desse time aí corporativo. O que a gente mais sofre, gente? Direcionamento. É uma coisa assim que, por mais que você esteja numa empresa que você está feliz, está gostando, em alguns momentos você vai perceber que falta um direcionamento claro da onde você precisa ir, e isso é um fator muito crítico para a nossa produtividade. É um fator que interfere demais, e principalmente da gente entender se aquilo que a gente está fazendo faz sentido até para a gente profissionalmente, porque nem eles sabem o que estão fazendo. Então, quando falta esse direcionamento, a gente se perde. A gente perde tempo e se perde nesse contexto todo, e é possível a gente se encontrar ainda. A questão da gestão, a gente sofre muito com gestores que não estão qualificados para o seu cargo, que eles não conseguem. Se você tem uma alta gestão que não dá esse direcionamento, o gestor ele deveria conseguir ali articular o meio termo para passar para a equipe o que precisa ser feito, mas não é assim que acontece. Muitas vezes você se relaciona com gestores que eles causam mais caos do que naturalmente já existiam. São gestores afobados, despreparados, desorganizados, gestores que não conseguem ter uma rotina mínima de trabalho e acabam sempre prejudicando o seu tempo. Muitas vezes você vai passar mais tempo tentando ali remediar o seu gestor do que realmente fazer o seu trabalho. Isso é muito ruim, é esgotante e é cansativo. Então, você tem, muitas vezes, gestores que eles causam mais esforço do que realmente o que você precisa para ter eficiência nesses resultados. A gente fala também da questão de funcionários, o que eu estou te falando de funcionários aqui? Porque como a gente está falando de produtividade, eu estou falando da quantidade de funcionários. Então, você tem muita empresa que ela acaba querendo economizar, acaba querendo fazer uma estratégia ali de, não, vamos otimizar, a gente tem que dar conta essas frases são maravilhosas, a gente tem que dar conta, vai ter que dar um jeito, tem que dar certo, e você coloca quantidade de pessoas insuficientes para fazer o trabalho que precisa ser feito, e você sobrecarrega um time. Então, são empresas que não estão preparadas para poder apoiar ou ter uma gestão humanizada, e você sobrecarrega de qualquer maneira. Eu quero diminuir a quantidade de pessoas e aumentar a quantidade de demandas, e acreditar que vai estar todo mundo vestindo a camisa engajado para resolver o meu problema corporativo, independentemente de qualquer coisa. E a gente precisa também falar de processos, porque quando a gente fala de processos, os processos, eles precisam ajudar a nossa produtividade, eles precisam fazer com que as coisas aconteçam. E se eu não tenho processos que colaboram na produtividade, eu tenho um problema sério. Então, por mais que as outras coisas estejam funcionando, uma estrutura essencial que é processo, ela não funcionar, ela prejudica sistematicamente o nosso dia a dia. Então, muitas vezes você acaba tendo que demandar energia
porque isso também é quase uma sanidade mental, às vezes por um processo burocrático da empresa, que você gasta mais tempo tentando documentar ou comprovar o que você fez do que fazendo. A gente já começa com um erro clássico aí. Então, o processo, ele se torna um problema. Por isso, tantas pessoas e tantos profissionais odeiam processos. Não é porque o processo funciona, ele não sabe, ele não foi implementado da forma certa. Porque o processo, ele tem que facilitar. Ele existe para facilitar. Ele existe para integrar as equipes, para integrar as necessidades e fazer com que as coisas aconteçam. E não para burocratizar, não para tapar buraco, e não para resolver problemas que não foram nem identificados. Então, muitas vezes você vai criando camadas de processos, de hierarquia para coisas que você nem identificou a causa, você está agindo na consequência. E todas as vezes em que uma empresa implementa um processo para agir na consequência, ele piora causas. Ele piora também o clima organizacional, a cultura, e o maior prejudicado sempre são as pessoas. E quando a gente fala de tomada de decisão, que é uma das coisas que eu vi já nas melhores empresas, empresas que você fala, não, são empresas que funcionam bem, tem uma empresa, tem um clima organizacional bom, mas ainda é uma coisa muito difícil, porque às vezes as pessoas confundem uma gestão humanizada com ser permissivo. Então, você não tem um processo decisório, você não tem uma tomada de decisão que é ágil, e você não tem um senso de justiça. Porque as pessoas não sabem realmente quais são os critérios dessa tomada de decisão. Como é que é a tomada de decisão na minha empresa? Depende da pessoa? Depende de quem está envolvido? Então, a promoção, como é que é julgado uma promoção? É quem é mais próximo do chefe? Ou quem decidiu, quando decidiu que vai ter uma camada de aumento e depois não vai ter mais? Ou realmente é quem é eficiente? Como que são as contratações? Então, como que a gente ainda não demitiu uma pessoa que não tem eficiência mínima necessária para trabalhar? E eu tenho que, às vezes, assumir o trabalho dessa pessoa. Então, quando você não tem tomadas de decisões claras e ágeis no ambiente de trabalho, todo mundo sai prejudicado e o nosso tempo também é prejudicado. Isso quando a gente não é prejudicado com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar, e isso impacta no quê? Na gente não conseguir trabalhar como deveria. Porque muitas vezes a gente fica frustrado, porque a gente se entrega, porque a gente quer fazer o nosso melhor, e muitas vezes nós conseguimos fazer esse melhor, e a gente não tem esse reconhecimento, a gente não tem essa recompensa da empresa. E a gente se entrega e não consegue ver do outro lado um nivelamento desse senso de justiça. O que é isso? Não quer dizer, se você tem pessoas, se você tem uma base da empresa que você sabe claramente o que você precisa fazer, às vezes para ser promovido, ou para receber um aumento de salário, para tocar de cargo, você consegue saber quais são as atitudes que você precisa para chegar lá. Mas quando os critérios não são transversais, eles não atingem todo mundo e eles não são claros, muitas vezes você vai oferecer muito esforço para não saber se você vai ter o resultado. Então, essa estratégia de como você vai agir em empresas que não têm isso de forma muito explícita também é importante para a sua carreira. Vou passar aqui. E uma coisa que é bem importante para a gente, e difícil, eu particularmente acho muito difícil e sempre tive problema com isso, mas a gente precisa definir limites, porque ele sempre vai ser o único remédio para o excesso de trabalho. Então, toda vez que a gente fala em excesso, a gente precisa aprender a lidar com o limite, sem prejudicar a nossa imagem profissional, que é o nosso maior medo. Então, como que a gente trabalha com o limite, como que a gente define isso, sem a gente deixar de ser um profissional, sem a gente ser taxado, mas existe, porque eu também já convivi, como eu trabalho com mentoria, como eu trabalho com desenvolvimento e treinamento, em algumas dessas experiências também eu já vi muita gente usar isso como argumento. Não, mas na verdade eu estou impondo limites e as pessoas precisam aceitar, senão essa empresa ela não é boa.
mas o profissional, ele está deixando de ser comprometido e usando o argumento de que ele está impondo limites. Então, é muito importante saber diferenciar o que é impor limites e o que não é, e o que é não assumir responsabilidades. Por isso que a gente começou falando sobre você, por isso que a gente começou a olhar para nós como profissionais, para que a gente siga de um posicionamento estratégico. Se eu pulo para o posicionamento estratégico, eu vou me posicionar ali para dizer posicionar os meus nãos, eu vou aprender a fazer isso, mas eu não passei por todas aquelas etapas, é claro que vai dar errado. Aí depois a gente vai culpar as outras pessoas. Não, mas eu só fui falar um não. Eu quero falar não porque eu tenho que impor limites. Mas às vezes você está pondo em limites de coisas que você nem conseguiu suprir. Então é muito difícil essas etapas serem puladas. E a gente começa falando sobre limites para empresa, que eu acho que é o mais importante. Não, mas eu acho que o mais difícil são os nossos próprios limites, que a gente vai falar depois. O que é importante a gente definir limites? E são bem desafiadores, porque eles acontecem de maneira bem sutil. E quando você vê, você já está num emaranhado de coisas que a empresa te impôs, e você já está extremamente insatisfeito com o seu emprego. É você diferenciar o provisório do permanente. O que isso quer dizer? Tem sempre a desculpa de assume isso aqui só um pouco, porque as coisas estão mudando, porque as coisas estão se alterando, mas eu conto com você, você é um excelente profissional. E aquilo vai se tornando permanente. Então, você precisa identificar muito a empresa que você está, o gestor que você trabalha, para você ter cuidado, para você não começar a assumir coisas que não são da sua responsabilidade. Aí a gente vem para uma coisa que vai chamar a atenção, que é, mas e o proativo? Mas e como que a gente faz para mostrar que a gente pode mais, que a gente faz mais? Gente, sempre, né? Eu estaria até sendo errada de falar, porque eu sempre agi dessa forma, mas eu não estou dizendo de você não ser proativo, de você não assumir coisas importantes. Eu estou falando para você ter cuidado para você assumir responsabilidades que não são suas e você não conseguir, neste processo todo, assumir as que são suas, porque você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar esgotado, e no final das contas, você ainda vai ser taxado como uma pessoa que não deu conta. Nem sempre, mas pode acontecer. Por quê? Porque você não vai conseguir se desenvolver, você vai conseguir ficar nas tarefas, você vai conseguir ficar na execução do que você precisa fazer, numa qualidade, às vezes, muito ruim, então você quase que está assumindo que as coisas não vão funcionar bem a longo prazo. Uma coisa é o curto prazo. Uma coisa é alguém sair de férias, uma coisa é ter alguém se demitir da equipe e você ter que fazer uma passagem de bastão ali, você tem que assumir algumas responsabilidades. Mas o que é importante nessa transição? Não é você somar indiscriminadamente, é você substituir dentro do limite que você possui e do que você consegue atender. É uma conversa dura, é uma coisa difícil, mas ela é importantíssima, porque na verdade você não dá conta de simplesmente somar tudo. Algumas coisas vão começar a cair, e o problema é que nem sempre você consegue evidenciar isso. Olha, isso aqui vai dar errado, olha, isso aqui não vai poder ser atendido, e acaba que as coisas vão se acumulando, e o que geralmente o gestor faz? Ele olha as consequências disso. Ele não vai olhar, ele não vai ligar a ponta e, não, realmente o fulano não está dando conta, porque lá atrás ele só tinha essa responsabilidade e algumas pessoas saíram e eu pus para ele fazer e realmente aconteceu por causa disso. Então, tome cuidado ao assumir coisas que eram provisórias para se tornarem permanentes e isso for prejudicando, minando o seu próprio desempenho, o seu próprio cargo. Então, é muito importante. Uma coisa que eu trago para mim, assim, na vida, eu sempre, aonde eu trabalho, você tem uma coisa que eu acho importantíssima, se chama acordo de responsabilidades e atribuições. É você deixar claro aquilo que está dentro da sua responsabilidade, dentro da sua atribuição. Você pode fazer mais? Claro.
Eu posso, dentro de um limite que seja viável e que a gente não esqueça que a minha responsabilidade principal é essa. Se eu conseguir fazer isso adicionalmente, ok. Mas o meu foco principal, a minha prioridade, ela está aqui. Porque o que que acontece? Quando você tem culturas organizacionais que não respeitam as pessoas, elas não vão estar olhando para o seu excesso de trabalho, para o seu esgotamento, para a sua falta de direcionamento, e você está arcando com coisas que a empresa deveria estar direcionando e organizando. Então, se a empresa não quer investir na quantidade necessária de profissionais e na qualidade necessária dos profissionais, não é você que tem que carregar isso nas costas. Não é você que tem que carregar isso sozinho. E administrar, eu adoro administrar os encostados, né? Gente, sempre vai ter. Dificilmente tem ambiente de trabalho, dificilmente tem ambiente de trabalho que a gente não tem os famosos encostados. O que que é um encostado? É aquela pessoa que não atende aqueles critérios que a gente falou no começo, não é uma pessoa comprometida, ela realmente, muitas vezes ela está extremamente desiludida com a empresa, porém, ao invés de sair, buscar um plano para sair da empresa, ela resolve contaminar todo mundo. Como? Ela não faz o trabalho dela e ela não se importa com isso. Então, ela tenta ali numa articulação e vai te prejudicando e prejudicando a sua produtividade. Porque como ela não faz o dela, ela vai impactar no seu. E como que é preciso lidar com esses encostados? A gente entender que a gente sempre vai ter que ser prestativo com as pessoas, o trabalho em equipe, ele é importante, a colaboração, ela é essencial, mas existe o limite entre ser prestativo e ser permissivo. Você permitir que as pessoas usem e abusem de você, e tomem o seu tempo, que precisa ser bem precioso. A gente precisa entender que o nosso tempo tem valor e é precioso. A gente não pode desperdiçar. Então, não dá para ficar jogando o tempo fora. Então, mesmo que seja uma pessoa que você goste, porque nem sempre, gente, o encostado, ele vai ter aquele jeito de, nossa, eu já sei que essa pessoa, muitas vezes você vai adorar essa pessoa, ela vai ser uma fofa, maravilhosa, e mesmo assim ela é encostada e você nem percebe. Como que a gente sabe quando uma pessoa é encostada? Quando ela não faz o trabalho dela e ela não está se importando realmente, se comprometendo com isso. Então, o que que é preciso? Colocar limites. Você entender o que que é o seu trabalho, uma coisa é colaborar, agregar com o trabalho do outro, outra coisa é fazer o trabalho dele. A outra coisa é assumir as responsabilidades para você, que é o que acontece muitas vezes quando você não tem tomada de decisão em empresas, em que vão deixando pessoas que não deveriam trabalhar ali, porque não fazem o trabalho delas. Por quê? Porque tem funcionários que assumem esses trabalhos que não são realizados por quem deveria. Porque se não tivesse, será que o gestor realmente manteria essas pessoas ali se começasse a dar errado? Se as coisas começassem a pipocar e cada profissional tivesse que assumir e se responsabilizar, e ser responsabilizado pelas suas responsabilidades, será que a gente teria ainda no ambiente de trabalho os encostados? É uma grande questão que a gente precisa sempre avaliar, e acaba que a gente precisa começar a se posicionar e colocar alguns limites essenciais. A gente aprender a posicionar esses nãos são bem difíceis, gente. São dificílimos, assim. Mas o que que eu aprendi muito com os anos, quando eu já tinha dito vários e vários sims, que eu não queria dizer. É o momento certo que você precisa aprender para falar as coisas. Então, o seu não, primeiro, ele sempre tem que vir contextualizado, ele tem que vir com os impactos, ele tem que ser algo que mostre que é o correto e não simplesmente você está sendo uma pessoa reativa. É por isso que eu citei ali atrás, quando a gente estava falando, da importância da gente saber se a gente preencheu todas aquelas caixinhas para chegar aqui e nos posicionarmos, porque na maioria das vezes a gente só pula por posicionamento, a gente só quer se posicionar, mas a gente não verificou todos os itens anteriores. Então, o não, ele tem muito a ver com como você está contextualizando e você pegar o momento certo. Tem isso, gente, infelizmente tem. Então, se você está conhecendo a pessoa, você conhece o comportamento, o momento, você conseguir colocar da maneira correta,
E trocar o não pelo sim ajuda. O que que é trocar o não pelo sim? Ao invés de simplesmente você falar não, você colocar outras coisas e outras opções no lugar. Então, muitas vezes ali, você tem que, a pessoa está pedindo para assumir uma coisa que você nem consegue assumir, que nem faz parte da sua responsabilidade, isso vai impactar muito. O, ao invés de focar em dizer não porque ela está te pedindo, você tem que apresentar aquilo que você precisa realmente fazer. Então, você está substituindo isso e você está mostrando as outras coisas que são importantes. Vai dar certo sempre? Claro que não. Então, vai ter momentos em que você, profissionalmente, você vai ter que escolher e assumir os seus nãos. Então, se mesmo assim não der certo e for uma coisa que está te incomodando e você não concorda, sim, você pode posicionar um não e você entender como isso vai ter uma consequência ou não, e assumir isso, porque não os profissionais, eles não são encantadores sempre, gente. Não é, não, se eu conseguir estrategicamente posicionar o meu não, sempre vai dar certo. O que que sempre dá certo para você? Porque a gente também não sabe lidar com a consequência do não. E às vezes o não, ele vai dar certo para a gente na nossa carreira, porque ele vai nos tirar de lugares que nem deveríamos estar. Ele vai nos tirar de situações que a gente não deveria estar vivendo. Então, não necessariamente eu vou sair da empresa, mas muitas vezes ali pode ficar uma situação ruim na hora, pode ficar uma situação, mas pode nos tirar realmente de onde a gente não gostaria e não deveria estar ou fazendo coisas que a gente não deveria. E a gente colocar limites para a gente, que é o mais desafiador, né? Então, quando a gente fala ali da empresa, a gente tenta entender um pouquinho mais, para a gente é muito importante. O que que é o limite que a gente precisa ter? É a gente alinhar perspectivas e expectativas. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes eu quero muita coisa, eu espero muita coisa, mas eu falo pouco. Então, eu sempre acho que a pessoa tem que saber o grande profissional que eu sou. Eu sempre acho que o mercado tem que estar ligado no que eu faço, em quem eu sou, a empresa, o meu chefe, ou todo mundo. Eu sempre acho que eu mereço um aumento e mereço uma promoção. Mas o que eu estou fazendo para alinhar essas expectativas e entender as perspectivas que eu tenho dentro da empresa? Até para alinhar. Será que eu estou disposto a esperar? Será que eu estou disposto a vivenciar isso? Porque claramente, e não é feio, gente, você alinhar que você tem, é claro que você não vai virar simplesmente para o seu chefe e falar, não, eu quero um aumento agora, mas você pode alinhar o quê? Se eu, você falar dos seus resultados, você falar do trabalho que você está realizando, você falar das conquistas que você teve dentro do seu trabalho, e você falar assim que você está visionando um aumento ou um outro cargo, e essa pessoa, se for um gestor preparado, ele vai ser muito claro com você. Olha, eu acho que ainda falta isso, eu acho que sim, você tem condições para isso, mas neste momento a perspectiva da empresa não é dar aumento. E o que que você precisa decidir como profissional? Se você quer esperar ou não, e se você acredita nisso ou não. Então, você está alinhando ali um acordo de trabalho e você está alinhando. Faz sentido para você esperar? Não faz? Eu vou investir ainda nisso? Tudo bem. Porque muitas vezes a gente sabe que não tem essa perspectiva e ainda assim a gente quer investir ali e depois ainda se sente frustrado. Então, é muito importante você se entender. Você entender até onde você pode ir, até onde você quer arriscar e até onde você quer ousar nisso. Então, é muito importante, gente. Se você tem alguma expectativa dentro da sua empresa, fale abertamente. Não tenha medo de falar. Por mais que você tenha frustração quando você falar, que você escute coisas que você não esperava escutar, mas é melhor, porque você vai conseguir tomar decisões. Você vai saber o que fazer com isso. Quando só fica uma expectativa, você sempre está achando que vai ser reconhecido, que você, isso aqui está ótimo. Às vezes a pessoa nem está gostando do seu trabalho e você não sabe. Então é muito importante. Ou às vezes ela está amando, mas ela não consegue fazer nada naquele momento. Definir o número máximo de vezes que excede o tempo de trabalho. Antes eu quero falar uma coisa, eu até coloquei aqui, que é a gente perceber que eu não falei de horário. Porque o que que acontece? A gente está falando aqui de produtividade, a gente está falando de carreira, e muitas vezes eu já ouvi isso incansavelmente de pessoas que saem depois do horário estabelecido de trabalho, e vi isso diversas vezes e falam, eu estou sobrecarregada, eu estou saindo tarde do trabalho, eu estou saindo tarde.
eu quero abrir só um parêntese importante, que é, a questão não é nunca o seu horário de trabalho, e sim o que você está fazendo dentro dele. Então, assim, eu sou uma pessoa que defendo sempre flexibilidade, eu defendo autonomia, então eu defendo que você tem que trabalhar dentro da sua produtividade ali. Porém, a gente tem os modelos de trabalho que tem que prestar horário, que você tem que ter o horário. Geralmente, tem pessoas que reclamam que estão saindo tarde, mas elas nunca chegam cedo. Elas sempre esticam o horário de almoço. E quando elas estão dentro do horário na empresa, nem sempre elas estão trabalhando e fazendo trabalho. E às vezes elas vão pegar o trabalho já quase no final do dia. E elas reclamam de sair tarde. Por isso que a gente começou falando da gente. Isso é um problema? Não. Não se ela não reclamar. Não se para ela for tudo bem. Então, assim, eu trabalhei já diversas vezes com pessoas que não funcionavam de manhã. E, eu vou funcionar minhas coisas à tarde. Tudo bem, você só não pode falar, eu estou trabalhando até mais tarde, eu estou. Então, você tem que entender isso para que você não se sinta sobrecarregado quando você mesmo está organizando a sua rotina de uma outra forma. É muito importante. Então, não adianta, a gente tem ali o tempo do trabalho, mas a gente tem que entender o que que a gente está fazendo nesse tempo do trabalho. Por isso que a gente começou falando sobre organização e comprometimento. Então, é muito importante você também, aí a gente vai falar agora dentro das pessoas que realmente estão sobrecarregadas e trabalham muito mais do que deveriam. Aí a gente vem para essa realidade, que é a realidade da maioria. O que é importante? É você definir ali um limite que você excede esse tempo de trabalho. E por que eu estou colocando essa dica? Não que deveria existir o excesso, mas ele existe, existem urgências, existem imprevistos. Quando você coloca um limite ali, acaba que você vai evitar ter excesso de trabalho por causa da rotina. Porque uma coisa é o seguinte, gente, que a gente precisa entender. O que é, às vezes, aceitável? Eu vou me comprometer e vou sair tarde porque aconteceram imprevistos. Às vezes você vai fazer isso uma semana ou um mês, tá? Mas quando isso se torna parte da rotina, acabou que é o seguinte, você está trabalhando muito mais horas do que deveria para dar conta do seu trabalho mínimo. Então, alguma coisa está errada, ou o processo, ou a cultura, ou a quantidade de funcionários contratados, alguma coisa está errada. Então, quando você já está assumindo que você assumiu a responsabilidade dos problemas que estão dentro da empresa. E se você não coloca limite, você nunca vai investir na sua carreira. Você nunca vai investir em você, na sua vida pessoal, no seu descanso, em nada. Porque tudo que acontecer na empresa, você sempre vai estar lá até tarde para resolver. Você sempre vai se estar dedicando. E acaba que, na verdade, essa dedicação ela nem acontece toda, porque você entra num looping de exaustão em que a sua produtividade cai, mesmo você estando presente na empresa. Então, se a gente for colocar em resultados, todo mundo sai perdendo, você e a empresa. Então, é muito importante até para isso, até para a sua produtividade, você colocar limites na semana em que você excede o seu horário de trabalho. É muito importante isso, gente, porque o seu corpo precisa de recuperação e essa relação também precisa de limite, tá? Você não sofrer calado, compartilhar incômodos e necessidades. Eu vejo isso muito, a gente tem muita dificuldade de falar sobre problemas, e principalmente quando a gente acha que eles não podem ser resolvidos. Eu aprendi e coloquei na prática isso sempre, a nunca ficar calada. Então, claro que eu sempre soube o momento certo de falar as coisas, não sempre busquei a hora certa, então tinha vezes que eu anotava uma coisa, ela ficava 2 anos anotada comigo, porque eu não tinha tido o momento certo, às vezes era uma coisa muito complexa, mas ela estava lá. Mas eu sempre externalizo, eu sempre compartilho os problemas, porque eu sempre penso assim, às vezes eu tenho um gestor, e eu não quero falar porque eu sei que não vai ser resolvido. Eu vou dar um exemplo simples, às vezes preciso comprar uma cadeira. Ah, não, mas não tem orçamento agora, eu sei que não tem, então eu não vou nem falar. Jamais faça isso. Fale da cadeira. Fale que a cadeira está incomodando, fale. Por quê? Porque às vezes o seu gestor vai estar numa reunião em que, por acaso, teve algo que foi falar, não, gente, a gente precisa trocar alguma coisa, e ele não vai saber do seu incômodo, então ele não vai conseguir resolver. Você só pode passar a responsabilidade para uma outra pessoa sobre alguma coisa que acontece quando ela está na mão dessa pessoa.
aí você passou o problema. Então, nunca sofra calado. Não é que a gente vai virar reclamão, falar o tempo inteiro reclamar. Você vai saber posicionar essas reclamações. São reclamações, gente, não é solução, não é ideia, é reclamação, é porque não está bom e precisa melhorar e você não é você que tem que pensar na solução. Então, sim, a gente pode reclamar, tá? Mas elas precisam ser colocadas sempre na situação correta, da forma correta, então é importante sempre você externalizar. Isso com gestor, com colega, com qualquer pessoa, com você mesmo, com qualquer pessoa. Não engolir sapos é muito importante, compartilhar esses problemas. Quando a gente fala não engolir, é que muitas vezes a gente vive situações que incomodam a gente e a gente não externaliza, a gente não conversa, a gente não resolve isso, e isso é importante resolver. Entender se você preenche todo o seu tempo com o seu emprego porque não sabe lidar com a sua carreira. O que eu quero falar sobre isso? Muitas vezes a gente se sente muito sobrecarregado e exausto com o nosso trabalho e a gente fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para investir no meu conhecimento, eu não tenho tempo para investir na minha carreira. Mas o que acontece também é que muitas vezes, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente perceber, a gente fica no nosso emprego. E muitas vezes porque a gente quer, até mais tarde. A gente está lá e a gente vai catando coisas para fazer para preencher nosso tempo. Porque se a gente tiver que cuidar da nossa carreira, eu não sei nem por onde começar. Então, muitas vezes eu prefiro preencher com algo que eu já sei e que eu domino, do que ter que começar algo que eu não faço noção de como fazer. Então, isso pode acontecer e você tem que ficar muito atento. Muitas vezes a gente preenche coisas na nossa vida que a gente já sabe fazer, porque a gente não quer buscar esse desconhecido e esse doloroso processo de mudança que a gente precisa viver. E a gente precisa muito ir com esse pensamento de parar de ser conhecido como uma pessoa esforçada e a gente ser reconhecido como um profissional eficiente, que é o que a gente precisa. E a gente parar com uma mentalidade de esforçado. O que é essa mentalidade de esforçado? Que tudo que a gente se esforça, a gente vai ter realmente recompensa, e não é, a recompensa ela não é pelo esforço, a recompensa é por aquilo que você adquire que você está fazendo, é pelo resultado. Então, usar frases em que você valorize simplesmente o seu esforço, você precisa ter muito cuidado, e você se enxergar dessa forma é muito arriscado. Então, geralmente, a pessoa que se enxerga dessa forma, ela tem dificuldade de entender realmente se ela é um profissional eficiente, e dificuldade também de ouvir críticas, que é muito importante ouvir. E a gente precisa lembrar que o nosso sucesso precisa de esforço, sim. Então, não existe, gente. Ah, não, então eu não vou precisar me esforçar. Vai. E às vezes muito, e às vezes demais, e às vezes exaustivamente, a depender do que você quer conquistar. Mas a dedicação sem estratégia, ela não vai alcançar resultados. Então, você não pode fazer o seu esforço sem esse resultado. E agora eu quero trazer para a parte prática, a gente deu essa enorme contextualizada, era importante contextualizar isso para vocês, mas eu quero mostrar algumas coisas bem práticas para a gente entender como colocar isso no nosso dia a dia, como a gente ter uma carreira bem mais produtiva, como que eu posso investir na minha carreira e cuidar desse desenvolvimento profissional sem ser um profissional extremamente esgotado o tempo inteiro. Então, a gente pode aplicar, eu vou mostrar dois métodos para vocês hoje. Não precisam utilizar os dois, tá, gente? Assim, um, pode ser o outro, depender do que você quer. Eles são adaptáveis, eles são flexíveis. Então, a ideia aqui é muito mais promover uma reflexão, provocar vocês para coisas que vocês poderiam não estar olhando quando a gente fala de carreira. Para quem não conhece, a matriz SWOT, ela é usada muito para o ambiente de negócio, quando você vai lançar empresas, produtos novos. Então, você sempre olha as forças, oportunidades, as fraquezas e as ameaças do mercado, quando você fala de uma empresa. E por que não aplicar isso quando a gente fala de profissional e quando a gente fala de carreira? Então, você pode, sim, pegar uma matriz SWOT e aplicar ela para a sua carreira. Você olhar, porque você vai fazer provocações que talvez você não tenha feito antes. Então, você entender o que você faz bem, o que você se sente bem fazendo. Mas por que esses dois tópicos? Não é, eles não são a mesma coisa? Não.
Porque muitas vezes você pode fazer muito bem uma coisa que você não gosta de fazer, você não se sente bem fazendo, mas você faz bem. Eu tenho várias coisas que eu acredito, pelo menos as pessoas falam que eu faço bem, que eu nem gosto de fazer. Então, isso não quer dizer que eu me sinta confortável fazendo, ou que seja o que eu quero fazer. Entender qual que é o seu diferencial, entender o que que você sente não precisa, gente, pensar em coisas incríveis, o que que você acha que você tem como diferencial? E às vezes pode ser comportamental, pode ser técnica, não tem uma regra. Entender as oportunidades, se você usa network para ampliar as suas oportunidades, se você atualiza os seus conhecimentos, se você conhece ou investe em novidades da sua área. Deixa eu passar aqui. E quando a gente fala de fraquezas, de o que que você pode melhorar, quais são suas dificuldades, o que você faz que prejudica o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes, mas como que eu vou saber o que eu faço que prejudica o meu desenvolvimento? Às vezes você se empolga em fazer um curso só porque alguém está fazendo. Isso prejudica o seu desenvolvimento. Mas estudar não é sempre estudar, aprender não é sempre aprender. Sim, depende, você tem um tempo livre para aprender qualquer coisa, ou você está usando o tempo que você deveria para estar se qualificando e melhorando para o mercado de trabalho, para fazer uma coisa simplesmente porque a outra pessoa está fazendo e não porque ela faz sentido para você. Isso é prejudicar o seu desenvolvimento. Então, entender essas coisas, comportamentos que você tem que pode prejudicar, ameaças, o que você não se sente confortável fazendo e muitas vezes você acaba fazendo de longo prazo, muitas vezes é o seu próprio trabalho. Você tem as competências e habilidades necessárias para alcançar seus objetivos? Gente, isso é muito importante, a gente volta a falar da questão da eficiência que a gente falou no começo, porque às vezes eu quero ir muito longe, eu miro alto, bem alto, ótimo, os sonhos eles precisam ser audaciosos e objetivos também, porém, em nenhum momento eu paro para entender o meu diagnóstico, para entender. Hoje, eu tenho exatamente as competências e habilidades necessárias para alcançar esses objetivos? Com certeza não, senão não seriam objetivos. Alguma coisa pode estar faltando aí. Mas será que eu sei? Ou eu simplesmente acho que traçar um objetivo, está tudo bem, eu só vou alcançá-lo. Então, entender aonde eu estou para alcançar esse objetivo e qual é o percurso que eu preciso traçar é fundamental. Entender quais são as tendências do mercado que podem impactar na nossa profissão. Gente, a gente está falando o tempo inteiro de novas profissões, novas necessidades, e será que eu estou me fechando para esse mercado? Porque a gente fica tão preso dentro das nossas empresas, que para mim isso é a pior coisa que um profissional pode fazer, eu fico tão isolado naquele mundo dentro da minha empresa, que se um dia, por um acaso, eu tiver a necessidade de olhar para o mercado, eu vou me sentir um completo desconhecido nele. Eu não sei para onde que o mercado foi, como que o meu cargo, a minha profissão está se comportando no mercado, e é só na hora que eu preciso que eu olho isso, que é o grande problema da nossa carreira. Eu só olho para isso quando eu preciso. E eu não trabalho isso como um plano B, eu não trabalho isso de forma preventiva, eu não fico pronto para o mercado a qualquer momento. Eu esqueço que a relação que eu tenho com a minha empresa é uma relação de acordo comercial, onde ela pode me contratar a qualquer momento, ela pode me demitir a qualquer momento. Eu posso me demitir a qualquer momento. Então, eu sempre tenho que lembrar que isso pode acontecer e eu preciso estar preparado. Já foi disponibilizado aí para vocês a matriz SWOT. O que que eu gostaria? Que a gente baixasse essa matriz, tá? E a gente praticasse, a gente tentasse colocar. O que que é a ideia? Não é você terminar a matriz, não se preocupem com isso, tá? A gente não é para, eu tenho que finalizar, é para vocês entenderem como faz o preenchimento e tirar dúvidas. Então, eu vou ficar aqui, tá? E vocês podem acionar, podem falar, não, eu não entendi muito bem isso, como é que eu coloco isso? Deixa eu compartilhar. Então, é só para a gente praticar e a gente entender como ela funciona, para a gente conseguir depois da aula, levar o material e a gente usar e aplicar da forma melhor. Alguém tem alguma dúvida sobre a matriz? Então, a gente vai começar a contar aqui, tá? Então, acho que o meu horário, eu não sei, eu não estou no Brasil, tá, gente? Eu me perdi no horário daí, calma. Então, 8h07, a gente finaliza a atividade, pode ser?
Eu vou seguir, então, se alguém quiser falar, gente, pode ficar à vontade, eu vou seguir na nossa, então, nossa apresentação aqui, deixa eu compartilhar de novo com vocês. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, tá bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, indo aí, eu acho que a Tânia trouxe questões aí que vão ser bem importantes para o nosso próximo passo, agora a gente só vai para a prática, tá? Quando eu estava montando essa aula, isso eu tenho que compartilhar com vocês, eu estava montando essa aula, e foi um desafio muito grande no sentido de que a gente tem novidades aqui, de não trazer algo que fosse repetido para vocês. Então, não preciso falar que eu até falei na divulgação da aula, a gente vai divulgar aqui um novo curso, mas eu tinha uma preocupação muito grande em não trazer um trechinho do curso para dar na aula, em trazer uma coisa que fosse um diferencial. Então, ele poderia até a aula complementar o curso, mas não o curso ser a aula, virar a aula, e eu fiquei pensando muito nessa parte prática, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de produtividade de carreira, que a produtividade, ela você tem essa eficiência. Então, como que eu tenho uma carreira que é mais eficiente, que eu consiga ter esse equilíbrio a longo prazo, que eu consiga investir. Então, quando eu falo uma carreira produtiva, eu não estou falando de investir na minha carreira quando eu quero mudar de emprego, quando eu quero mudar de salário. Eu estou falando investir sempre. Então, quando eu falo de produtividade, eu estou falando da mudança do estilo de vida que você precisa ter. E eu pensei em coisas que eu pudesse tornar mais tangível quando a gente está falando desses pilares de eficiência profissional. E a eficiência profissional, ela está correlacionada com a nossa carreira. Porque se eu não tenho a base para alcançar os meus objetivos, então como que eu vou fazer? A Dalila já disponibilizou, peço só para que vocês não abram ainda, tá? Eu vou explicar, eu vou passar com vocês, depois a gente vai abrir para abrir o exercício, não acaba que a gente se perde todinho. Então, vamos segurar um pouquinho, a gente já abre. Então, quando a gente fala a gente fala de eficiência, é muito importante a gente entender pilares, que foi justamente a dúvida da Ana. Ah, mas eu penso em um monte de coisas. Eu coloquei aqui, eu dividi, quando a gente fala de eficiência profissional, eu dividi em 4 pilares macros. Existem outros, claro. Existem outros que podem ser mais importantes para algumas pessoas, alguns cargos e algumas necessidades, sim, eu estou colocando como referência. Como eu usei essa referência? Com a minha experiência de 17 anos de gestão e quais eram as coisas que eu mais olhava quando eu avaliava uma equipe. Eu uso isso durante treinamentos, durante desenvolvimentos de pessoas, são esses pilares essenciais que são utilizados. Então, foi por isso que eu trouxe eles como o nosso direcionador. E quando a gente fala de avaliar esse nível de evolução da eficiência profissional, a gente precisa sempre olhar para a gente. E não com um olhar extremamente crítico, e não com um olhar extremamente julgador. É com um olhar extremamente sincero. E a gente precisa ter esse olhar, porque muitas vezes a gente quer cobrar essa expectativa, mas a gente mesmo não tem uma resposta. Qual que é um erro profissional que a gente comete muito quando a gente fala de carreira? A gente avançar um passo que muitas vezes a gente não está preparado ou a gente não sabe posicionar esse passo. Então, muitas vezes eu quero avançar na minha carreira, né, e avançar na carreira pode ser, gente, um aumento, não é só uma transição de carreira, às vezes o avançar na minha carreira é dentro da própria empresa que eu trabalho, porque muitas vezes quando eu estou falando de carreira e da maneira que eu coloco, as pessoas acham que sempre a carreira eu estou falando porque tem que mudar de trabalho, não. Às vezes você pode chegar presidente da empresa, ou você não quer mudar de cargo, mas você mudar de salário, ir melhorando as suas atribuições, então isso não tem a ver com sair da empresa, mas tem a ver de você gerenciar essa carreira. E muitas vezes eu dou passos que eu não estou articulado, não tenho argumentos, eu não tenho uma estratégia para dar esse passo, e ele vai dar errado. Então, uma reflexão muito importante que é preciso fazer profissionalmente quando a gente quer entender a nossa eficiência é se fazer perguntas mais estratégicas, é entender quais são os comportamentos que eu tinha
quando eu entrei na empresa. Então, eu estou falando aí, no caso, se eu quero ali entender se eu estou eficiente dentro da empresa que eu tenho. Eu posso fazer isso também dentro da carreira, tá? Então, se eu quero fazer uma análise dentro da carreira, eu coloco uma amostragem dos últimos 3 anos, 2 anos, 1 ano, aí eu vou decidir. Como como os meus comportamentos evoluíram? Então, como eu me comportava e como eu me comporto hoje. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente é muito mal com a gente, né? A gente espera, a gente olha no outro o comportamento do outro, a gente olha a eficiência do outro, mas a gente não olha a nossa própria evolução. Então, eu olho para o caminho que eu ainda tenho que percorrer. Eu olho para as coisas que eu ainda tenho que melhorar, mas eu não olho tudo que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Eu não olho toda a evolução. Então, gente, colocar isso no papel é sem limites. É uma sensação muito importante que a gente precisa. Então, olhar quais conhecimentos eu tinha, quais conhecimentos eu adquiri, quais responsabilidades eu tinha, quais responsabilidades eu adquiri, quais dificuldades eu enfrentava, quais desafios eu consegui superar, quais relações eu mantinha, quais são novas relações, as relações que eu conquistei, que contribuem. Então, vem muito da dúvida da Gabi sobre networking. Para quem acompanha, eu sempre falo de networking, porque ele é uma base essencial. Então, o que é o networking? Ele pode ser até a convivência dentro da própria empresa, você faz importantes networks. Na verdade, é o networking mais importante que você tem. Porque quando você faz um networking no seu ambiente de trabalho, você mostra um bom trabalho, você vai se relacionando com as pessoas de uma forma diferente, você vai causando essas impressões. Então, o network, ele tá em todo lugar. Ele está numa outra área que você resolve se relacionar, não é só você entregar o seu trabalho, é você construir essas relações, dar atenção para a pessoa, entender o trabalho que ela faz, como ela pode contribuir para o seu, é você criar essa relação, porque em algum momento essa pessoa vai lembrar de você e do trabalho que você realiza. Então, ter preocupações que o trabalho não é só entregar a tarefa que você possui, e sim, as relações, elas vão ser fundamentais, porque a gente precisa ser lembrado também. Então, você fazer essa reflexão não quer dizer que você não vai ter pontos a melhorar, não quer dizer que você não vai olhar para o caminho que você tem que percorrer, mas você vai respeitar a sua história. E você entender aqui aonde que você, qual que é a sua curva de aprendizado, porque inclusive você vai entender isso, e você vai começar daqui, a partir daqui. Então, eu vou para a minha próxima curva. Não tenta pular etapas, não tenta ir para o final. Tenta respeitar esse limite, tenta se respeitar, tenta se conhecer, porque você vai no seu ritmo, na sua necessidade e nos seus objetivos, que é muito importante. Para mim, gente, se eu pudesse falar assim, esse é o slide mais importante. Essa aqui é a concepção mais importante, porque é a gente se conhecer e ter argumentos, que muita gente chega para conversas e a pessoa vai fazer uma pergunta para você sobre o que você fez, quais são os avanços que você teve, e você nem sabe responder, porque você nem fez essa reflexão. Você nem se conhece bem o suficiente para se defender. Muitas pessoas têm dificuldade de chegar no network porque elas nem sabem o que elas fazem bem. O network é um desafio para muitas pessoas porque elas não sabem se vender. E gente precisa aprender a se vender. E se vender bem, tá? Não é se vender em balela. Não é chegar se vendendo como se estivesse vendendo Herbalife ali e fazendo um produto qualquer. É você construir a relação das pessoas com a sua imagem profissional. Então, quando a gente fala de se vender, a gente se vende em atitudes, em posicionamentos, na forma de lidar com as pessoas, na forma de tratar as pessoas, na forma de participar de coisas e na forma de mostrar aquilo que você faz. E muitas vezes é sutil em conversas, aproveitar oportunidades. Então, tem vezes que a gente tem que sair daquele assunto que é mais cômodo para a gente e entrar em coisas que vai mostrar ali sutilmente o que a gente faz, a gente encaixar esse assunto ali estrategicamente. Deixa eu passar aqui.
E a gente entender avaliar esse nível profissional é o mais importante, porque essa dúvida, e tudo bem, mas na prática, eu entendi o conceito, entendi a matriz, mas como é que eu faço? Eu sempre escutei isso nos feedbacks que eu realizava com as equipes, mas eu não, eu sempre tinha essa dor, não, mas eu não sei exatamente o que eu preciso melhorar, e eu não sei para onde eu vou, eu não sei como eu faço isso. E desenvolver métodos que possam ajudar você a avaliar a sua eficiência profissional é essencial. Então, eu vou compartilhar com vocês esse método que eu desenvolvi, a gente vai compartilhar e vocês vão poder usar isso. O que que é importante entender desse método? Ele é completamente flexível, então são referências que foram colocadas ali, que podem ser usadas, e o que que eu pensei na hora de criar, eu vou compartilhar com vocês, tá? Deixa eu só explicar alguns pontos importantes aqui. Antes, a gente precisa entender que você pode usar isso tanto para você como profissional no seu emprego, quanto na sua carreira, você fazer uma avaliação de carreira, como o gestor pode aplicar para a equipe. Porém, se um gestor for utilizar isso para aplicar para uma equipe, ele não pode usar só essa ferramenta, gente. De jeito nenhum. Ele tem que ter uma série de critérios que ele tem que ter feito antes. Então, como alinhamento de responsabilidade, de direcionamento, então, várias coisas que ele tem que ter feito antes de chegar simplesmente na aplicação, porque pode ser um grande tiro no pé. É aquilo que eu expliquei lá no começo. Você já chega querendo posicionar os seus nãos, pulando todas as etapas. E muitos gestores falam que as ferramentas que eles utilizam não funcionam porque eles querem utilizar só essas. Eles não querem fazer todo o trabalho completo que está por trás. Ela pode ser usada para análise, né, do desempenho do seu emprego ou carreira, eu falei, os critérios a serem avaliados, eles devem ser ajustados conforme a sua necessidade, então se você acha que ele não faz sentido para você, você pode adaptar, a periodicidade adequada para você avaliar, eu sugiro que seja trimestral, mas isso também é flexível à sua necessidade, ela pode ser usada para autoavaliação, e eu sugiro que você peça para alguém te avaliar, caso você não use ela no seu emprego. Então, pega um amigo, não é aquele que você gosta, sim aquele que é bem crítico, e que seja uma pessoa que tem um olhar muito bom e crítico, para ela conseguir avaliar você, e você fazer essa comparação da sua autoavaliação com a avaliação de outra pessoa, é essencial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque é uma ferramenta que eu vou ter que explicar esse preenchimento, tá? Então, só um pouquinho. Abrindo aqui. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água. Ela é composta de 3 etapas, gente. Ela é a definição, a avaliação e a ação. Qual que é a definição? Aqui, ela tem os critérios macros do que precisa ser avaliado nesses 4 pilares que eu expliquei antes, que é comportamento, conhecimento, relacionamento e resultados. Na verdade, eu falei dos pilares e eu nem expliquei sobre eles, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês, para não passar desapercebido aqui. Quando eu falo de comportamento, conhecimento, relacionamento e resultados, porque esses são os pilares que eu trouxe para vocês como os mais importantes quando a gente está falando de eficiência, porque eles são quase que o guarda-chuva de todos os outros. Então, quando eu falo de comportamento, comportamento, aí você fala, não, mas inteligência emocional é muito mais importante, Fernanda, ela está dentro de comportamento. Então, eu trouxe isso como o macro, o guarda-chuva macro, em que a gente pode colocar ali coisas essenciais dentro. Não dá para trazer tudo, até porque a avaliação ela fica muito ampla e você mesmo se perde. Então, o que que eu criei? Eu criei uma forma que fosse mais direta e nos critérios que fossem principais que um gestor olharia um profissional e a sua eficiência. Ou até o próprio gestor sendo avaliado, tá, gente? Então, quando eu falo de profissional, eu falo de profissional em qualquer cargo. O que seria importante essa avaliação? Então, e 6 critérios para cada um dos 4 pilares. Então, quando a gente fala aqui de comportamento, quais são os critérios que devem ser analisados? Se a pessoa sabe receber crítica, se ela sabe fazer crítica, se ela sabe se posicionar, se ela consegue se autogerenciar.
Gente, por que que isso é importante? Ah, mas eu preciso me autogerenciar, eu tenho um gestor, não preciso me autogerenciar? Precisa, precisa. Nós precisamos saber gerenciar o nosso trabalho sem alguém ter que dizer para a gente exatamente aquilo que é óbvio e já está dentro das nossas responsabilidades e atribuições. A orientação de um gestor, ela precisa ser te orientando, te capacitando para o trabalho, te direcionando para os objetivos, alinhando expectativas, mas não dizendo para você que você está com horário de entregar alguma coisa, que você tem que entregar isso, te lembrando daquilo que é indispensável você como profissional fazer. E lembrando que o direcionamento, ela não é ficar sempre fazendo o seu trabalho, direcionando exatamente o que você vai agir. Direcionamento e você ser capacitado é diferente de ser acompanhado o tempo inteiro, tá? Então, conseguir gerenciar suas emoções, quando a gente falou de inteligência emocional, saber lidar com urgências e imprevistos. Então, é importante a gente ter isso como critério da gente conseguir lidar com as emoções, lidar com essas urgências e imprevistos, se posicionar de uma forma estratégica para não prejudicar a sua produtividade. Quando a gente fala de conhecimento, ter conhecimento para realizar o trabalho, compartilhar o conhecimento que tem, investir em novos conhecimentos, absorver conhecimento das pessoas, gerir conhecimentos. O que que é gerir conhecimento, gente? É gestão do conhecimento. O que que acontece? Muitos profissionais se eximem da responsabilidade da gestão do conhecimento e ela é inerente para qualquer pessoa em qualquer cargo. Se eu estou no meu cargo, eu preciso garantir que tudo, toda a informação que é produzida, ela esteja acessível e disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento, e eu não preciso estar dentro da empresa para isso. Isso é um pilar básico da gestão de conhecimento, eu não vou entrar aqui em todo o critério que tem dentro de gestão do conhecimento, mas isso e é importantíssimo, porque muitas vezes, quando o profissional tira férias, quando fica ausente, quando é demitido, ou quando se demite, a empresa entra num caos justamente porque não tem gestão do conhecimento, e gestão do conhecimento não é responsabilidade de uma pessoa, é uma responsabilidade profissional que nós temos que aprender a ter. Então, ela é fundamental, porque ela é um critério que acaba com a produtividade de qualquer ser humano e qualquer empresa. Porque você para tudo e tem que ter retrabalho, porque simplesmente aquilo não está onde deveria. Não está acessível, não está com o arquivo aberto, não está do jeito que deveria, ou está do jeito que da cabeça da pessoa que ela decidiu que tinha que ser. Quando a gente, me perdi aqui, traduzir conhecimento em soluções, então não é só saber, é você saber resolver. Quando a gente fala de relacionamento, respeitar as pessoas, construir relações estratégicas, gerir relações pessoais existentes no trabalho. O que que eu quero falar sobre isso, gente? Amizade no trabalho, simples assim. A gente saber gerir as pessoas que a gente se relaciona no nosso trabalho para que isso não impacte na nossa tomada de decisão, na nossa relação com a pessoa, em como eu vou falar para a pessoa que o trabalho dela está prejudicando o meu, em como eu vou me relacionar, porque isso prejudica a nossa produtividade, ao nosso profissionalismo. Se eu não sei, amizades no trabalho são maravilhosas e devem sempre ser mantidas. A única diferença é o que a gente falou lá na frente, são os limites que você impõe para tudo. É sobre como você lida com elas e não se elas existem ou não. Quando a gente fala que trabalho em onde que eu parei? Calma que eu me perdi aqui. Tá. Trabalhar em equipe, ter escutativa, gerir relações difíceis. Quando a gente fala de resultados, ter comprometimento com as entregas, ter comprometimento com as soluções, saber lidar com erros, ter visão sistêmica, tomar decisões e ter visão de futuro. Por que que eu vou separar essas duas abas? Vocês vão ver que elas são bem semelhantes. Porque aqui eu queria colocar o que que você precisa saber. Então, é saber receber crítica. O profissional, ele sabe receber crítica, e quando a gente for aqui para a aba da avaliação, aí a gente vai isso no dia a dia, que pode ser completamente ajustado conforme a sua realidade. Então, a gente vem aqui para avaliação, eu não sei se vocês estão vendo, então, acredito que vocês estão vendo aqui que eu mudei. Quando a gente fala aqui de avaliação, aí você vem para a prática para colocar suas notinhas. Você vai colocar, você vai entender. Então, ali, eu ocultei uma coluna, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem desocultar. Eu trouxe para cá
quais são os critérios analisados para vocês baterem, tá? Para vocês não ficarem perdidos, mas eu vou ocultar que é só para, se vocês quiserem, para não ter que ficar mudando de aba, tá? Para avaliar. Então, quando eu falo ali de saber receber críticas, como é que eu coloco isso na prática? Porque isso é muito vago. Ah, saber receber críticas. Isso está completamente vago para mim. Então, você vai entender muito ali o que são suas responsabilidades, o que são as suas atribuições, e você pode colocar isso na prática. Eu coloquei exemplos aqui que podem ser utilizados de forma mais genérica. Então, sou receptivo às críticas que fazem sobre o meu trabalho e busco melhorias. Aí eu vou me avaliar de 0 a 10. Ah, eu sou receptivo às vezes eu sou reativo. Então, você vai se avaliar. Quando eu estou insatisfeito com algo, consigo externalizar com respeito, assertividade e agilidade. Contribuo com o trabalho em equipe. Consigo organizar e cumprir minhas responsabilidades dentro do prazo. Gerencio minhas emoções para que elas não prejudiquem minhas atitudes e outras pessoas. Eu administro as urgências e imprevistos com agilidade e assertividade. Eu vou colocar todas as minhas notas, essa aqui vai a média, e a minha média de comportamento aqui é 7. O que é muito importante aqui, gente? Eu já tive acesso a diversos tipos de autoavaliação similares, e é muito, você tem sempre ali os extremos, a pessoa que ela sempre coloca notas para ela 8 ou 9, ou ela se avalia muito mal, então você precisa ser muito crítico, mas muito honesto com você, não tenha medo de um 3 e não tenha medo do 9. Você não pode ter medo de se avaliar de forma ruim, se você for realmente ruim naquilo, como você não pode ter medo de se avaliar de forma boa, se você realmente for bom naquilo, tá? Aí só para, eu vou explicar as notas embaixo, tá? Quando a gente fala de conhecimento, a gente tem aqui, tem os conhecimentos necessários para realizar suas responsabilidades e atribuições, isso é o básico, né, gente? Utiliza maneiras diversas de compartilhar o conhecimento que tem com outras pessoas, ou você só retém um conhecimento para você? Dedica-se ao aprendizado contínuo, busca aprender com o conhecimento e experiência de outras pessoas, gere o conhecimento sob sua responsabilidade, deixando organizado, compartilhado e acessível, é a gestão do conhecimento. Agrega com novas ideias e soluções, aí a gente tem a média de conhecimento. Quando a gente fala de relacionamento, trata as pessoas com respeito independentemente do cargo, constrói relações que contribuam com o resultado do seu trabalho. Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui, que quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre tem muita dificuldade de entender isso, até porque muitas vezes a gente coloca assim, ah, mas as pessoas se beneficiam do relacionamento, então nem sabe trabalhar, não é isso, gente. Sim, tem gente que se beneficia só sabe fazer relacionamento, não sabe fazer trabalho, né? Mas não é assim. Eu vou falar uma coisa muito prática que ajuda muito. Então, quando você tem uma relação com um cliente, por exemplo, e é um cliente super difícil. Quando eu falo cliente, gente, pode ser uma área, pode ser uma pessoa externa, enfim, alguém que você tem que prestar um serviço, tá? Alguém que você tem que fazer uma entrega. É uma pessoa muito difícil. Aí o que que você faz? Você espera sempre a data de fazer essa apresentação ou ter essa reunião com essa pessoa, vai lá e tem a reunião e depois fica extremamente insatisfeito. Qual que é a diferença quando você sabe usar o relacionamento? Você não vai procurar essa pessoa só quando você vai tratar do trabalho. Você vai buscar a trazer uma relação um pouco mais próxima com essa pessoa, às vezes saber o nome do filho dela, às vezes saber o que que ela faz, um esporte que ela pratica em comum com o seu, para puxar assunto. Na reunião, você entender como que ela se comporta, você tentar, por exemplo, marcar um alinhamento fora daquela apresentação difícil, para você conhecer melhor essa pessoa, se aproximar e ganhar a confiança dela, para que nos momentos complicados e críticos, a relação ela já está estabelecida. Ela já está uma relação mais próxima, de mais confiança, porque muitas vezes a reatividade que a gente tem das outras pessoas é falta de confiança no nosso trabalho, porque a pessoa não nos conhece o suficiente. E quando a gente fala tratar, construir relações, não permite que suas relações pessoais no ambiente de trabalho influenciem suas ações e decisões, contribui positivo com o trabalho da equipe, dedica atenção e respeito ao outro em uma conversa,
Quando a gente está falando de escuta ativa, então a pessoa realmente tem uma escuta genuína para você, e não está fazendo mil coisas ao mesmo tempo e não ter respeito com o seu tempo. Então, ela tem, claro, que a gente vive num mundo, gente, que é o tempo inteiro a gente sendo bombardeado por uma hipercomunicação, mas a gente precisa ter atenção genuína ao outro. Podem ter momentos ali de exceção? Pode, mas se você for conhecido como uma pessoa que mal olha na outra e vai fazendo mil coisas ao mesmo tempo e finge que está dando espaço para outra pessoa falar, mas na verdade ela nem se sente ouvida, então não adianta. A escuta ativa é você respeitar o espaço do outro, você realmente dar atenção para o que ele está falando. Então você tem que interagir com o que a pessoa está falando, você tem que dar esse espaço. Saber gerir relações com pessoas difíceis e obter os melhores resultados, que foi até um exemplo que eu dei aqui. E quando a gente fala de resultado, por que a gente vai falar de resultado? É famoso porque você viu que não tem esforçado aqui? Nos pilares, a gente não colocou esforçado, a gente colocou só o resultado, porque só o esforço não vai resolver nada e a gente precisa gerar resultados. Então, realiza as entregas de acordo com o prazo e o escopo. Compromete-se com o problema, necessidade e se dedica a encontrar soluções apropriadas. Comete erros controláveis, assume a responsabilidade e aprende com eles. O que que a gente está falando aqui? Que não adianta ter medo de errar, que não dá para ter medo de cometer erros, porque não funciona. Então, a gente precisa que as pessoas entendam. Mas, então vamos ter uma equipe que a gente vai estimular os erros. Não, a gente vai ter uma equipe que vai entender realmente o trabalho e o objetivo da empresa, os pilares, os princípios, e vai seguir. E vai saber que se ela está cometendo um erro, ela está arriscando algo novo, e não arriscando aquilo que ela sabe que pode prejudicar a empresa. A Netflix tem isso muito claro na cultura dela. Então, a Netflix é uma empresa que é muito conhecida por as pessoas arriscarem, serem criativas e terem autonomia ali. Só que no código de conduta, no código de cultura da Netflix, fica muito claro, as suas decisões vão ser avaliadas se você está pensando no melhor da empresa. Então, você tem que conhecer a empresa e saber o que é o melhor dela. Ou simplesmente você está errando aleatoriamente porque decidiu. Então, os erros, quando a gente fala de erros controláveis, é você entender a empresa que você trabalha, e você agir pela empresa e não pelos seus comportamentos. Não, mas eu achei que isso era legal. Mas está muito claro ali que isso não está condizente com os valores e os princípios da empresa. Então, isso tem uma diferença muito grande que a gente precisa entender. E quando isso não está claro? E quando isso não está tão claro assim, aí você vai dentro do que você conhece. A gente não tem que ter esse medo todo. É claro que muitas vezes a gente vai errar, gente, mesmo sabendo, e está tudo bem, tá? Eu só estou colocando aqui o alerta porque eu já ouvi e já me falaram assim, não, mas então vou cometer erros, então, ou vou deixar de cometer por medo. Então, a gente precisa desse equilíbrio, tentar entender o que são, que a gente chama de erros controlados, que são dentro você vai seguir os direcionamentos da empresa, né, agregados a todo o conhecimento e toda a expertise que você tem, e muitas vezes você vai até conseguir puxar a empresa para isso, né, para um outro lado, você vai moldando a empresa aos poucos, isso é possível sim, tá? Ah, deixa eu só aumentar aqui, porque simplesmente eu não estou enxergando, tá? Visualize os objetivos que precisam ser alcançados e não apenas a tarefa que precisa ser entregue. Consegue identificar causas, analisar situações e tomar decisões de maneira ágil. Dedique estratégia e tempo no presente para garantir resultados no futuro. Então, aqui eu coloquei uma média, e como funciona a pontuação geral, ela é a divisão de todas as notas, né? Então, você teve aqui, então, no geral, você está com a pontuação 6. Eu não coloquei, gente, péssimo, ruim, médio, mais ou menos, regular, excelente, supera, porque eu acho que existe ruim, bom e excelente. Ou você é um profissional que está ruim, então você está abaixo de 5, ou bom, você está entre 6 e 7, excelente acima de 8. Eu acho que ter diversos níveis muitas vezes confunde a gente ali, então você acaba que fica perdido. E se der ruim, deu, gente. Aí a gente tenta melhorar. E o primeiro ponto é você entender se você está no seu caminho certo ali. E eu quero convidar vocês a gente praticar, porque eu não acho que é uma planilha tão simples, né? A gente tem essa planilha, ela já está disponível, a Dalila já disponibilizou aí para vocês, a gente também vai ter 10 minutinhos, então,
Ah, é porque peraí, deixa eu só compartilhar outra aqui com vocês. A gente também, eu queria primeiro saber se alguém tem alguma dúvida, tá? Sobre o método, se tirar alguma dúvida para a gente poder ir para a prática. Eu compartilhei a tela errada. Tá, então vamos para a prática. A gente vai de 10 minutinhos de novo, tá? E vocês vão abrindo o microfone e vão tirando as dúvidas, tá? Eu vou até colocar aqui o cronômetro para os nossos 10 minutinhos, e tá contando já. Gente, só um minutinho que eu esqueci de mostrar a última aba para vocês. Peço até desculpa. Então, vamos só voltar para mostrar a última aba, que ela é importantíssima, ela é a mais importante de todas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Olha, é o que a gente vai para o plano de ação, porque lembra que eu falei que a gente tinha definição, avaliação e ação? Então, depois que eu entendi ali qual que era a minha nota, e eu entendi que eu estava com a nota 6, e eu entendi os pontos ali que estavam ainda críticos, eu vou o quê? Eu vou para o meu plano de ação, que é a parte que é mais importante. Então, só saber o que eu preciso fazer só saber qual que é a minha eficiência não me ajuda a melhorar, eu preciso ir para a prática. Então, eu construí aqui uma estrutura em que vocês consigam montar o plano de ação de vocês. Então, olha só, aqui tem o status do plano de ação, a prioridade. Como que a gente define uma prioridade? A gente vai definir uma prioridade de acordo com o objetivo da gente. Então, às vezes, o meu foco, ele não vai ser no comportamento, e se mesmo que eu não escute bem as críticas, ele não é o que eu preciso atacar agora. Então, eu posso colocar como baixa, eu posso resolver isso depois. Entender o que você consegue resolver também é importantíssimo. Então, esse plano de ação é importante. E aqui, ela está ligada, então ela tem uma forma, então ela está ligada com aquele critério. Se você, por exemplo, alterar esse critério que está aqui, ela vai alterar aqui e você já fica com o critério estabelecido. Melhoria necessária. Eu coloquei um exemplo, tá, gente, para vocês conseguirem entender como vocês fazem um plano de ação de melhorias, de eficiência. Se o meu critério é, sou receptivo às críticas que fazem sobre o meu trabalho e busco melhorias, e indicar, ou eu identifiquei, ou alguém identificou, que ao receber uma crítica eu fico na defensiva e não consigo compreender essa crítica, qual que é a iniciativa que eu posso ter? Aí é uma sugestão, tá? Eu posso pedir um feedback de uma pessoa com quem eu me sinta confortável, tá? Para eu treinar, tá aqui, é porque não apareceu tudo aqui, deixa eu até... Que eu me sinta confortável para eu treinar. Qual que é a descrição aqui? Ao receber um feedback, esperar o outro falar, pedir exemplos, anotar os pontos, tirar as dúvidas, e caso eu não concorde, tirar um dia para refletir e só depois trazer os meus pontos de discordância. Por que que tem essa descrição? Aqui é uma iniciativa, só que só a iniciativa, ela pode não resolver o seu problema se você justamente tem dificuldade de lidar com isso. Então, colocar o que que você precisa fazer nesse feedback, como você precisa agir, pode te ajudar mais a entender isso. Então, aqui você coloca a data de início e término, ou se você preferir, você deixa só uma data de resolução. Você coloca a dificuldade que você tem, eu coloquei aqui um exemplo. Conseguir ouvir críticas sobre o que eu faço sem que isso impacte na minha confiança. Por que que isso é importante, gente, a dificuldade? Muitas vezes eu não consigo trabalhar em melhorias porque eu não achei a causa do porquê eu me comporto dessa forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pessoa que ela tem um pouco de dificuldade de receber críticas, não é simplesmente pelo ego dela. Ah, não é só porque é uma pessoa egocêntrica e acha que é muito boa. Às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa ela tem tanto medo daquela crítica porque ela acha que ela não vai melhorar e que ela não é boa. E ela assume aquilo para ela e ela não consegue agir numa melhoria. Ela incorpora aquilo como se ela fosse aquilo.
Então, você entender a causa do que foi apontado é importantíssimo para você trabalhar nessa melhoria. Então, não é só sair fazendo atividades, é você tentar ali localizar, tentar identificar. É fácil de jeito nenhum. Ah, mas eu já preciso sair com isso. Não, você pode ir construindo aos poucos. E muitas vezes você só vai descobrir a causa muito lá na frente. Então, o que você faz? Vai para o próximo passo, faz o feedback, tenta treinar e você vai se percebendo e se conhecendo, treinando, lendo livro, conversando com pessoas, se relacionando com pessoas que podem agregar profissionalmente para você e trazer mais conhecimentos para você ir se descobrindo aos poucos. É uma ferramenta que você pode cair para a vida, como se diz. Os aprendizados que você tirou disso, né, e você pode colocar aqui uma taxa de conclusão também, para você identificar ali o que está faltando, o que você está trabalhando. Então, é um esquema de plano de ação para você não ficar na praia. Ah, eu entendi qual que é o meu nível de eficiência profissional, mas o que eu vou fazer com isso? Você vai montar um plano de ação e trabalhar em cima dele. Eu peço desculpa, eu vou recomeçar o tempo, tá, gente? Que era importantíssimo explicar para vocês essa aba, e a gente recomeça de novo. Eu vou começar a contar de novo. Já está valendo. Finalizamos. Quem tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma percepção que teve? Eu queria aproveitar, a gente finalizou, tá, gente, a parte da avaliação aqui da ferramenta, eu queria aproveitar para ver quem tem dúvidas sobre todo o conteúdo do curso que a gente teve, sobre todo o compartilhamento. Então, é hora da gente compartilhar aí todas as dúvidas, as sugestões. Oi, Aninha, pode falar. Tava na dúvida que você ia falar, porque já falei tudo. Por favor. Tá. Eu achei o conteúdo muito instrutivo. Eu sempre tenho essa necessidade de tangibilizar, né? E eu achei esse plano de ação bem prático mesmo, bem detalhado. Acho que eu, por exemplo, tenho aqui, a minha antiga gestora no meu emprego estruturou um método de avaliação e eu sentia falta dessa fase do plano de ação. Acho que até os outros gestores que aplicam o método, que é muito bom, também sentiam falta disso, assim, como que eu posso traduzir as dificuldades que eu tenho como profissional ou que a minha equipe tem em ações que eles precisam fazer no dia a dia para melhorar esses pontos. Então, gostei muito desse instrumento, acho que é muito assertivo, contribui muito para isso. Uma grande. Com relação ao conteúdo do curso em si, a sensação que eu tenho, eu acho incrível, mesmo gostei muito. Eu só tenho uma. Às vezes eu tenho uma sensação de que é um pouco. Parece que a gente sabe como na terapia, que a gente sabe o que a gente deveria fazer, mas a gente acaba fazendo errado. Então, o conteúdo é extremamente claro, acho que é muito didático, você traz pontos muito relevantes dessa realidade mesmo, só que mesmo assim ainda parece que no dia a dia é um pouco inalcançável. Não sei se. Enfim, eu acho que mais uma dificuldade pessoal, talvez. Não, mas é importante você compartilhar, né, porque o que acontece? Por que eu acredito nessa sensação, tá? É porque ela não pode acabar aqui. Então, pensa, a gente tem um encontro de 2 horas. Nessas 2 horas, a gente com certeza ela vai ter provocações, orientações, contextualizações, ferramentas, métodos, indicações, mas se a gente pausa aqui e a gente não arrisca mesmo se a gente não conseguir
fazer tudo, ou fazer o que a gente espera, é ir nesse pouquinho e dando continuidade a essa gestão de carreira. O problema é isso, se a gente cuida da carreira, e eu não estou falando que é o seu caso, mas essa sensação, se a gente cuida dela pontualmente, a gente sempre vai achar que não foi o suficiente, que a gente não conseguiu. Então, ela é uma gestão que precisa ser contínua, porque eu sempre vou trabalhar nisso. Se eu estou com dificuldade exatamente em colocar isso aqui em prática, como que eu vou fazer para resolver isso? A gente tem dois problemas grandes. Primeiro, a gente quer atacar tudo ao mesmo tempo. Quando a gente não sabe, a gente desiste. Então, se eu não sei como fazer, eu vou desistir, é o melhor caminho, e muitas vezes é isso. Então, a gente precisa sempre abraçar essa carreira, sempre. Então, eu participei aqui, foram 2 horas compartilhando, tudo bem, qual é o meu próximo passo? Então, o que que eu vou fazer? Duas coisas. Primeiro, para estar investindo nesse desenvolvimento e para estar me relacionando da forma correta para ir aprendendo esses pontos que eu ainda não sei. Porque muitas vezes a gente não vai saber todas as respostas. E se eu não sei outro caminho, deixa eu ir para o caminho que eu sei. Deixa eu ir nesse próximo passo e eu vou correr atrás e deixar isso aqui mais a médio prazo. Não existem respostas prontas para tudo, né? Mas é isso, não vai, a gente não vai resolver só com um encontro ou só com uma conversa, a gente vai realmente precisar sofrer. Então, esse processo, ele realmente é sofrido e a gente precisa se adaptar a ele. Eu espero que eu tenha conseguido aí ajudar. E uma coisa que eu queria muito pedir para vocês, é muito importante, lembrando assim, esse material já está com vocês, mas é importante deixar a nossa marca registrada, porque é um material que foi desenvolvido, não é fácil desenvolver um material desse, gente, foi com muito carinho, com muita dedicação desenvolvido para a aula, então assim, se ele for utilizado, manter a marca é muito importante, porque foi um trabalho que foi construído, e manter esse trabalho é importante, é muito, né, importante, e se ninguém tiver mais dúvida, eu queria apresentar para vocês a nossa novidade. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só compartilhar. Eu queria compartilhar com vocês, contar um pouquinho para vocês. Acho que é até importante a gente ter tido essa experiência de troca. Por quê? Porque a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o desenvolvimento profissional, a nossa responsabilidade no nosso desenvolvimento profissional, sobre produtividade, porque produtividade é uma coisa que a gente sempre estabelece, ou a gente estabelece critérios inalcançáveis, ou a gente estabelece coisas que têm muito mais a ver com o esforço. Então, entender que a produtividade é um estilo de vida que a gente precisa adotar não vai sair, de forma contínua, pronto, né? Então, é muito essencial. E por isso mesmo que durante 3 meses de trabalho, eu construí esse curso Vida Produtiva. O que que é esse curso? O que que vocês vão conseguir encontrar nesse curso? Esse curso, ele tem o objetivo de mostrar de forma prática, porque se tem uma coisa que para mim tem que ter, é a questão de trazer isso mais tangível no nosso dia a dia. Então, quando a Aninha trouxe, compartilhou com a gente assim, mas nesse dia a dia eu tenho dificuldade aqui, como que eu vou fazer? Ele é um curso que ele traz, claro, conceitos, como a gente sempre é importante contextualizar, mas ele também traz excelentes coisas que você vai poder praticar no seu dia a dia para contribuir com a sua produtividade. E quando eu falo produtividade, é muito importante a gente ter essa atenção, que não é só, eu vou ser mais ágil no meu trabalho, porque eu vou entregar, não, é você como profissional e como pessoa, é você ser uma pessoa de forma contínua, a longo prazo, você conseguir conectar todos esses pilares da sua vida, para você ter eficiência, sem você ter que abrir mão da sua felicidade. Então, eu não preciso trocar a minha felicidade pela minha eficiência. Eu posso ser um profissional feliz, uma pessoa feliz e um profissional eficiente. Então, esse curso, ele traz essa proposta de como, mas ele não é motivacional, então não se preocupe, mas ele traz de forma técnica, métodos e práticos que você pode aplicar, tanto em questões de reuniões, quanto em questões do seu dia a dia de organizações. Então, ele ensina como você se organizar, traz exemplos dessa organização, como você lidar com reuniões.
E aí vem uma parte de diferencial muito importante. Como tudo precisa ser a gente saber como fazer, e uma das dificuldades que a gente mais tem é de pegar esse conceito e colocar ele de forma prática. Eu escrevi 3 livros exclusivos para esse curso, são e-books, são guias, manuais orientativos, com passo a passo, com orientações muito simples e fáceis de serem aplicadas, para poder contribuir com o conhecimento de vocês. Então, eles estão disponíveis, as aulas são 17 aulas, que estão disponíveis para você assistir, elas têm em média 10 minutos, então tem aula de 20 minutos, mas tem aula ali de 5 minutos, então uma média do tempo são 10 minutos que vocês têm flexibilidade para assistir, então vocês podem assistir a qualquer momento, podem revisar a aula, podem assistir novamente, e para contribuir, vocês vão ter esses 3 manuais, que são manuais que vão estar conectados com todas as aulas. E para quem participou dessa aula, vai ter uma oferta especial, então vocês vão ter 25% de desconto no curso, até o dia 30 de junho, vai estar o cupom disponível, a Dalila vai disponibilizar para vocês aí o cupom que vocês podem utilizar, vocês também vão receber por e-mail, e até o dia 30 vocês vão ter esse desconto, depois dessa data a gente não tem mais esse desconto, então não deixem de aproveitar. Qualquer dúvida, eu vou abrir aqui para quem tiver dúvida sobre o curso também, ou quem ficou com uma dúvida também sobre toda a aula, pode compartilhar, eu acho que é sempre importante, não fiquem constrangidos de compartilhar, tá, gente? Dúvidas, opiniões sempre são bem-vindas e bem importantes. Foi muito importante estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante compartilhar esse produto, eu acho que o produto Vida Produtiva, nosso primeiro curso, ele foi feito com muita dedicação, e o fruto dele é essa aula. Então, essa aula foi pensada justamente nessa conexão que tem. Eu espero que tenha contribuído muito com a carreira de vocês. Caso vocês façam o curso, que a jornada de carreira de vocês sejam mais produtivas, e eu espero muito que ela contribua, e eu espero que a jornada de vocês cada vez mais possa ter muito sucesso. Agradeço todos os tempos de vocês, eu sei que é tão difícil na nossa vida corrida, a gente arrumar um tempo para estar aqui, a gente arrumar um tempo para investir em conhecimento, mas se vocês estão, é porque vocês estão investindo, e agradeço demais. Boa noite, e bom descanso para todo mundo, gente.